Você é terapeuta e o seu cliente pediu para passar o atendimento para quinzenal. A questão é que você não sabe muito bem como lidar ou não sabe o que tem de informação aí sobre o atendimento ser quinzenal. Porque muitos terapeutas espantam como se o cliente estivesse só fugindo do que ele precisa trabalhar ali. Mas nem sempre quando seu cliente pede para passar o atendimento para quinzenal é uma fuga ou é uma questão financeira. Às vezes tem questões emocionais ali que na verdade estão falando de outras coisas. É o que a gente vai falar no vídeo de hoje, entender quais são as dinâmicas emocionais e até quais são as vantagens de um atendimento quinzenal. O problema é que a primeira coisa que a terapeuta pensa normalmente quando a pessoa quer o atendimento quinzenal, tirando quando a pessoa fala que é uma questão financeira, que não tá conseguindo arcar, mas até quando a pessoa fala quando é uma questão financeira, eu desconfio um pouco, tá? É que ela tá fugindo de alguma coisa que ela não tá querendo olhar. Isso não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. A questão é que não necessariamente essa pessoa está fugindo, mas às vezes ela pode estar te pedindo um tempo maior para digerir as coisas. A frequência entre as sessões de atendimento, sejam elas quinzenais ou semanais, existe um porquê de ser dessa forma. É como se o nosso reloginho emocional fizesse o ciclo e a gente fosse digerindo tudo que a gente trabalhou numa sessão para chegar na outra sessão falando sobre aquele mesmo assunto e continuando onde a gente parou, ou indo para um outro assunto que em algum momento vai linkar. Então existe essa questão do tempo emocional. E aí, às vezes, quando a pessoa está te pedindo para passar o atendimento quinzenal, pode ser, porque ela tá pedindo um tempo maior entre as sessões para poder digerir melhor. É como se ela estivesse dizendo assim para você: eu não tô sustentando, tá sendo muito. Então vamos intercalar, vamos dar um espacinho maior para eu poder ter mais tempo para digerir e aí depois a gente volta pro semanal ou a gente constrói outros recursos para que eu possa dar conta. É mais ou menos isso que a pessoa tá te falando. Então não é que a pessoa não esteja querendo olhar para alguma coisa, mas a questão é que tá difícil dela olhar o tempo todo e ela precisa colocar alguma defesa dela ali para sustentar esse trabalho. Sem contar que em alguns pontos entra também no lugar de autonomia do processo do cliente. Também pode falar sobre essa pessoa tá querendo um pouco mais de autonomia durante o processo emocional dele. Não que a pessoa não tenha um processo emocional, não tenha autonomia no processo emocional. Na verdade, eu diria que o processo emocional, o terapeuta, ele tá ali só direcionando. Se o cliente não faz a parte, não funciona, não sai do lugar. Então, às vezes o cliente está pedindo ali uma coisa meio, deixa eu ir um pouco sozinho aqui também, deixa eu sustentar um pouco sozinho esse espaço. E às vezes não vai ser nem o cliente que vai pedir esse movimento da autonomia. Deixa eu ver se eu consigo ir com as minhas próprias pernas sozinho, sem tanto apoio com a terapia. Às vezes vai ser um recurso até que o terapeuta pode contar para que essa cliente possa desenvolver mais autonomia e sair do lugar de dependência da terapia. Com certeza, se você é terapeuta, você conhece, já teve algum cliente ou conhece alguém que de alguma forma usava a terapia como bengala e não como recurso para avançar na vida, digamos assim. E a terapia ela não pode ser uma bengala, ela é um recurso exatamente para você se desenvolver, né? Então, quando a pessoa está usando muito como bengala, às vezes isso é uma técnica, dependendo dos casos. Lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é dentro de recortes, né? Cada caso é um caso para ser analisado especificamente. Mas às vezes o terapeuta pode usar isso como um recurso, inclusive, para que o cliente que atende possa ter um pouco mais de autonomia, andar com as próprias pernas e usar menos a terapia como bengala. E aí é interessante porque vai exigir que o cliente tenha um nível de confiança no terapeuta, de que o terapeuta está tomando a decisão certa ali, e o contrário também, do terapeuta confiar no cliente, de que o cliente consegue seguir com as próprias pernas. E esse é um ponto emocional que às vezes o terapeuta precisa trabalhar. Muitos terapeutas às vezes têm dificuldade de deixar o cliente ir nas próprias pernas, de dar aquela distância segura, como se a gente estivesse ensinando uma criança a aprender a andar, e aí os pais ficam ali assim, com a mãozinha para se a criança cair e apoiar. E aí, às vezes, o terapeuta fica muito em cima e esquece que aquela pessoa é uma pessoa que tem a própria autonomia e que vai precisar ter esse lugar de independência. Então, em alguns momentos, alguns casos, é importante esse movimento de deixar o cliente ir. Não estou falando aqui de interromper o processo terapêutico, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas estou falando de espaçar mais o atendimento para o atendimento quinzenal.
mas deixar esse cliente ir na própria autonomia, confiando de que vai dar tudo certo. E é até interessante porque alguns clientes, quando o terapeuta faz esse momento, começam a trazer algumas questões emocionais e apresentar algumas dificuldades emocionais, quase que como se quisesse que o terapeuta falasse assim: não, volta, eu tô aqui, vamos voltar para o semanal. E esse tem que ser um movimento do cliente. O cliente tem que ter conhecimento se ele tá querendo voltar pro semanal ou não, assim. Dele poder virar e falar assim: ai, tá sendo demais pra mim. Eu acho que eu quero mais um tempinho do semanal. Sem contar aqui, né, casos de risco e casos mais sérios, que aí o terapeuta tem que fazer intervenção. E em alguns casos, até o terapeuta precisa cuidar disso, assim, do cliente pedir para fazer quinzenal e o terapeuta falar: não, não tem condição de eu te atender quinzenal. Então, percebe como é uma situação bem delicada, que vai depender caso por caso, mas a questão é que tem toda essa linguagem por trás disso, falando sobre autonomia, falando sobre colocar limite, que às vezes a gente não olha e que são questões muito importantes para a gente olhar quando a gente vai tomar essa decisão do tudo bem essa pessoa ficar quinzenal ou essa pessoa precisa ficar no semanal e assim por diante. E aí tem algumas coisas interessantes que você pode prestar atenção e trabalhar com o seu cliente para que essa decisão seja uma decisão apoiada nas duas pessoas, no cliente e na terapeuta, e consciente também, sem nenhuma fuga emocional. Você pode trabalhar com o cliente qual é o sentido desse pedido. O que está por trás desse pedido? Quando o cliente fala, vamos fazer quinzenal, o que esse cliente está, na verdade, dizendo ali? Que não está vindo, não tá vindo direto, está vindo o vamos passar para o quinzenal e não o que ele gostaria de te dizer. Fazer uma análise sobre o que vocês têm trabalhado ali juntos, para tentar buscar se a gente está falando de algum movimento emocional envolvido ou se até se faz sentido para aquela pessoa e passar o atendimento para quinzenal. Se você estiver insegura de dar esse passo também com o seu cliente, vocês podem combinar prazos. Vocês podem combinar de fazer o quinzenal durante um mês, durante 2 meses e depois conversarem e repensarem sobre voltar para o atendimento semanal. O processo terapêutico, embora exista um contrato e existam regras, né, e funcionamentos, ele pode ser discutido, ele pode ser construído entre terapeuta e cliente. Essa é a parte muito interessante dele. Então, colocar prazos às vezes ajuda vocês a experimentarem juntos o que é esse momento de atendimento quinzenal e perceberem se fez sentido, se não fez, se querem voltar ao semanal. Uma pergunta que eu adoro quando as pessoas falam que é uma situação financeira é: mas se não fosse financeira, qual seria a situação? Se não fosse um motivo financeiro que está fazendo você querer espaçar agora, qual seria o outro motivo que poderia ser? Isso ajuda também a olhar para outras dinâmicas emocionais e sair dessa coisa do dinheiro, né? O dinheiro ele acaba entrando muito nesse lugar de defesa. É mais fácil falar que é dinheiro, é mais fácil falar, não, eu vou precisar espaçar por conta de dinheiro. Porque é uma questão que é como se já tivesse respondido e aceita de, não, tudo bem, é por causa de dinheiro. Mas atrás do dinheiro sempre tem alguma questão emocional. Então, se não fosse pelo dinheiro, por que seria que essa pessoa estaria pedindo para espaçar mais as sessões? E por último, e talvez mais importante nisso aqui tudo, é que o terapeuta tenha a sua percepção validada ali, que possa colocar a sua percepção. Não é porque o cliente falou que quer fazer o atendimento quinzenal que você vai concordar. Vão ter muitas vezes que você vai ter que discordar, que você vai ter que colocar a sua opinião, que você vai ter que, às vezes, até se negar a atender. Uma pessoa num caso extremo, por exemplo, com risco de fazer alguma coisa contra a própria vida. Essa pessoa não tem condição de fazer atendimento quinzenal. E o terapeuta assumir essa responsabilidade de atender essa pessoa quinzenalmente é arriscado, inclusive, para o próprio terapeuta. E tá tudo bem, a gente tem que entender que tá tudo bem você querer encaminhar um cliente porque você não quer atender aquela pessoa. Não é que você não goste daquela pessoa, você pode ter suas questões emocionais para não querer atender aquela pessoa e nem sempre vai ser um movimento, porque eu não quero atender, né? Às vezes vai ser um momento de cuidado com o cliente. Quando você pode falar que você não está aberto a atender aquela pessoa, você acaba cuidando também, porque imagina você atender uma pessoa sem estar disposta a atender, entende? Então, o terapeuta tem que tomar muito cuidado com isso e validar a sua percepção. Se você sentir que faz sentido,
tudo bem. Mas se você sentir que não faz sentido, não deixe de construir isso com o cliente, né? Você é a pessoa que tem um olhar técnico ali. Então faz sentido a sua fala. Muitas vezes você vai estar percebendo coisas que o cliente ainda não percebeu. Então não deixe a sua percepção de lado. Se você sente que não é o momento de fazer o quinzenal, construa isso com o seu cliente. E até se você não se sentir à vontade para atender essa pessoa no quinzenal, não tem nada demais você interromper o processo, fazer um fechamento adequado e encaminhar para um outro profissional, beleza? Então depois você me conta aqui embaixo nos comentários se teve algum insight aqui nesse vídeo que você não tinha pensado sobre as dinâmicas emocionais do pedido do atendimento quinzenal. É muito interessante porque a gente vai logo para fuga, mas existem várias outras dinâmicas que podem estar por trás e que se você não olha para essas dinâmicas, você perde o timing de um trabalho emocional que pode ser muito importante e significativo para aquela pessoa. Não esquece de se inscrever. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, porque ela tem outro tipo de conteúdo que eu não trago pra cá. E deixe seu like aqui no vídeo. Ah, e se você lembrou de alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa que pode ajudar, beleza? A gente se encontra na semana que vem. E se você tiver também alguma sugestão de vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo ou falar comigo por direct. Vai ser um prazer poder responder você e contribuir com o seu crescimento pessoal e profissional. Beleza? Beijinhos. Até semana que vem.